Eu quero agradecer o convite de vir hoje aqui, feito pelo deputado Arthur Bruno. Tem que expor mais pertinho, cara. Esse convite do deputado Arthur Bruno não é só o convite de um político, é o convite de um amigo, de um grande amigo. Uma pessoa que eu respeito exatamente por aquelas qualidades que o deputado Henrique Fontana ressaltou. É uma pessoa que merece todo o nosso crédito porque trava uma luta pela ética, pela seriedade no fazer política. Eu queria cumprimentar toda a mesa na pessoa do meu amigo Cláudio Regis Quixadá. Naturalmente, isso já coloca o Bruno e o Henrique Fontana nos cumprimentos. E eu, às vezes, faço essas distinções, porque eu não enxergo, eu sou cego, aí tem essa dificuldade. A Graça está aqui do meu lado, eu a cumprimento, e o Acrísio, não é? E a Gil. Então, os meus cumprimentos a todos vocês. E na plateia, as mulheres, eu cumprimento na pessoa da Natércia. E os homens, a pessoa do meu filho querido, que está aqui junto comigo. Eu ouvi com muita atenção tudo o que o deputado Henrique Fontana falou, porque o tema reforma política no Brasil me interessa porque tem a ver com política no mundo. E política não é algo que se faça com ingenuidade. Política não é um funcionamento simplesmente retórico. Política é algo que tem a ver com a polis, que tem a ver com o existir das pessoas. Demonizar a política é uma bobagem ou uma safadeza. Demonizar a política é uma tolice de alguns que não compreendem a sua dimensão. E uma safadeza daqueles que, sabendo do que se trata, tentam destruí-la para levar adiante os seus projetos. Mas, Bruno, você começou essa reunião fazendo um momento de silêncio pela Ana. Eu queria que a gente silenciasse pensando numa pessoa que morreu. Aliás, duas pessoas com situações absolutamente diversas, que morreram agora, nesse mês passado. Uma foi o Hugo Chávez, o grande líder venezuelano que a mídia mundial tentou destruir e tentou desancar a qualquer preço. E, no sentido oposto, simetricamente oposto, Margaret Thatcher. Ou seja, um momento de silêncio ao avesso, porque a dona Margaret Thatcher, para mim, já vai tarde. A dona Margaret Thatcher foi a promotora, junto com o presidente Reagan, das políticas neoliberais no mundo, daquelas que perseguiram operários, sindicalistas e se opuseram sistematicamente a qualquer atividade política que não fosse dos ricos, que não fosse a dos ricos. Portanto, a política mundial sendo algo que tem a ver com o capitalismo, com o modo como o capitalismo se coloca no mundo hoje, o capitalismo está na sua maior crise. Mas nós sabemos historicamente
que é nos períodos de crise, quando ele se torna mais agressivo. O capitalismo, geralmente, ele é muito mais agressivo quando ele está em crise. Portanto, a ofensiva capitalista não é só na Europa ou nos Estados Unidos. A ofensiva capitalista chega na América Latina, derruba o governante eleito de Honduras, derruba o governante eleito do Paraguai e, naturalmente, não poderia deixar de fazer a sua tarefa de perseguir todos aqueles que defendem a mudança, que defendem o operariado, que defendem o sindicalismo, enfim, esses estão sob constante perseguição no Brasil. E aí, eu não queria me estender muito, porque eu tenho outros companheiros para falar, mas quando se trata de reforma política, naturalmente, o ponto-chave é a reforma, é o financiamento público de campanha. Eu me lembro, o Fontana não me conhece, eu fiz o meu curso médico no Ceará e a minha formação psiquiátrica em Porto Alegre, no Hospital São Pedro, em Porto Alegre. E fui um dos fundadores do PSB nacional, junto com Roberto Amaral, Antônio Aires, Jamil Haddad, e depois com um conterrâneo seu, meu amigo Beto Albuquerque. Nesse processo, eu aprendi junto do PSB que sempre foi muito mais um partido de quadros do que um partido de orientação sindical e que tivesse setores sindicais participando, mas esses quadros do PSB tiveram uma formação importante, tiveram lideranças as mais significativas, das quais uma com quem convivi muito e é hoje o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Eu creio que nesse processo, na última eleição, se configurou um novo cenário político no Brasil. E nesse cenário o PSB passa a ter uma situação proeminente. E o Eduardo, naturalmente, tem uma responsabilidade. E eu quero, você falou no governador Cid Gomes, e eu quero me dirigir ao meu amigo Eduardo Campos e dizer: Eduardo, tem cuidado para não ser mordido pela mosca azul. Tem cuidado, porque o Roberto Amaral, outro dia, num jornal de São Paulo, disse o seguinte: meu amigo de muitos e muitos anos, Roberto Amaral, o PSB não será o Viagra da oposição. Ou seja, espero que o PSB não entre nesse jogo, porque, naturalmente, para a próxima eleição estão procurando nos dividir e dividir a base aliada, principalmente endeusando o PSB. E aqui, meu caro Henrique Fontana, a questão é, tudo que você disse a respeito de nós sairmos dos patrocinadores milionários, que são os patrocinadores do capitalismo, essa estratégia é conhecida do sistema do capital, e você coloca as coisas exatamente no sentido oposto, sair do patrocínio do capital para o patrocínio do povo. Isso foi o que você colocou. E eu creio que nós só podemos concordar com isso. Agora, penso que nesse percurso há um inimigo fundamental, um inimigo que é um verdadeiro partido político. É a mídia. A mídia é um partido político de direita e que faz campanha constantemente pela direita. E não só faz campanha
demoniza a política pelas razões que o Henrique Fontana já colocou, mas procura demonizar principalmente a maior liderança política, não do Brasil, mas a maior liderança política operária da América Latina. Homem reconhecido pela sua competência como político no mundo inteiro. Já recebeu o título de doutor honoris causa em várias universidades europeias, porque detém o saber do povo, não é o saber da academia. Eu sou o saber da academia e me rendo ao saber do povo. Eu sou o saber da academia, eu sou o doutor honoris causa, mas isso não é nada diante do saber do povo. E o saber do povo é o Lula. Eu creio que é isso que é fundamental. Então, nesse sentido, fica aqui uma pergunta, fica aqui um questionamento que eu acho que é importante, que é o seguinte: como fazer funcionar essa reforma política, ou melhor, fazer com que ela passe no Congresso Nacional com essa mídia que nós temos, essa mídia que é patrocinada por 5 ou 6 grandes empresas familiares, monopólios familiares no Brasil. Essa mídia que recentemente fez um julgamento político midiático dos mais retumbantes que se possa imaginar. Um julgamento político midiático onde uma transgressão eleitoral foi transformada em crime hediondo. Personagens históricos da nossa política, por terem cometido as transgressões eleitorais que todos cometem, foram tornados criminosos com a mesma hediondez de um Fernandinho Beiramar. Qual é o conceito de crime? Futura desembargadora. O que é isso? É aceitar a judicialização da política nessa proporção, com o patrocínio e com o encaminhamento midiático que está sendo colocado no Brasil. Eu acho que essa frente de luta aí não pode ser descurada. Eu acho que fazer a reforma política exige que imediatamente se pense no marco regulatório da mídia. Porque fora desse marco regulatório da mídia, a reforma política será capenga. Ela não terá a dimensão real para atingir verdadeiramente os seus objetivos. Então,